boa noite, chamuzada. Para quem ainda não me conhece, eu sou Renata Celos. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Confesso que eu fiquei aqui pensando o que eu posso falar mais sobre a dinâmica de chamas gêmeas para essas chamas. E aí eu vou começar a falar um pouco sobre tudo, né? Não reparem o barulho, gente. Tem uma vizinha aqui que ela tem, enfim, acho que ela, não sei se é autismo, ela tem alguma coisa aí, ela fala bastante alto. Então vai sair a voz dela aqui. E aí, eu vou falar um pouco de cada coisa, mas eu vou começar falando da questão da noite escura da alma, que é um processo bem doloroso na conexão, né? Que muitas chamas não sabem como lidar. E eu sempre trago aquela consciência de que dentro da conexão de chamas gêmeas não existe você fugir da dor. Não há nada que você possa fazer que vá fazer você não vivenciar as dores. E isso pode ser na noite escura da alma, pode ser nos movimentos da dinâmica, nas fases da dinâmica, né? Você não consegue se livrar daquelas dores. Você consegue atravessá-las. É um processo de cura daquilo que está armazenado no inconsciente. Não você não consegue burlar, sabe, a questão das dores. Você não consegue burlar. Você consegue sim se libertar do sofrimento e atravessar essas dores de uma forma mais rapidamente. Se você, por exemplo, nega sentir essa dor, você vai continuar sentindo, mas mantendo-se segurando nessa dor, presa ao sofrimento, né? Se você decide atravessar, você começa a trabalhar o seu autoconhecimento junto com as suas energias e você começa a compreender a dinâmica e começa a atravessar ela mais rápido, mas é um processo. Enquanto a gente estiver atravessando o karma, nós vamos experienciar dores diretas, né? Diretamente em nós, não ficar compartilhando ali, né? Sentindo, né, a dor do outro, mas você vai ficar vivenciando essa dor onde a causa total está se manifestando dentro de você. Então, se você trabalha na aceitação da sua dinâmica, né? Não deixar o ego te enganar, fazendo você ficar preso na dúvida da conexão, porque eu não sei se chama, às vezes eu acho que eu acho que não. Igual tem pessoas que me procuram e ficam ali murrinhando sobre, eu acho que não sou chama, eu acho que eu não tô numa dinâmica. Então, eu não sei, eu quero fazer um trabalho com você, mas eu acho que não é chama. Porque eu quero... Gente, não importa o nome que se dê. Se você está conectada a uma pessoa... A luz oscilando. Se você está conectada a uma pessoa, você precisa enfrentar essa conexão. Para você ter certeza, você precisa atravessar, né? Se for um karma, você vai se libertar. Se for uma conexão de chamas gêmeas, você vai avançar. Então não tem como você barganhar isso, ter que viver a experiência, né? Aí já falando sobre confirmação de vínculo, a pessoa fala para você que não é. O que muda da experiência que você está tendo? Não muda nada, você vai continuar conectada àquela pessoa, continuar sentindo, só que dessa vez mais confusa. Não é a minha chama, ufa, que maravilha, vou embora. Não, porque você vai continuar conectada àquela pessoa, mesmo que alguém diga para você que não seja chamas gêmeas. Você vai, se não for sua chama, você vai desconectar dela depois de você atravessar aquele processo ali que você está atravessando, seja ele qual seja. Então, o ego, ele tem essa mania de fugir, né? De buscar um mecanismo de fuga. E isso não é maduro.
Isso não é maduro, porque seja qual seja essa conexão, o que realmente vai fazer você se libertar, chegar a algum lugar, atravessar, sair daquele momento que você está, são as suas decisões e as suas ações. Sempre enfrentando aquilo, né? Então, assim, o que eu posso ajudar vocês, né, orientar vocês, é que vocês sejam corajosas e atravessem. Outra coisa, não tem como vocês dizerem assim, eu vou dar um tempo na minha dinâmica porque eu vou cuidar de tal parte da minha vida, porque eu vou cuidar de não sei o que da sua vida. Se você tá com problema, entrou em problemas financeiros depois da dinâmica, começou a aparecer um monte de problema, entre aspas, para você depois da sua dinâmica, isso aconteceu por causa da dinâmica. A dinâmica veio mexendo todo o seu campo, desorganizando aquilo que estava disfarçado para você reorganizar. Então não existe você colocar a dinâmica para debaixo do tapete para ir cuidar de uma outra área da sua vida. Você precisa olhar para a dinâmica e ao você enfrentar a dinâmica, você percebe sabedoria para você lidar com aquele momento fora da dinâmica, que foi causado pela dinâmica, seja questões financeiras, dificuldade financeira, dificuldade no trabalho, dificuldade na família. Você precisa olhar para a dinâmica, porque você conseguindo enfrentar a dinâmica, você tem força para enfrentar qualquer outra coisa. Entende? Então, o mais sábio a se fazer é mergulhar na dinâmica, gente. É se render o quanto antes ao eu superior, porque senão vocês vão ficar batendo cabeça, né? Eu digo para vocês, quem sabe da minha história sabe o quanto eu me superei no meu processo, o quanto a dinâmica me trouxe, né, pessoalmente, um processo de superação, assim, total de quem eu era para o que eu me tornei, né? Eu não tinha trabalho, eu não trabalhava, enfim, eu vivia dependente 100% do casamento, né? E aí eu comecei do zero, porque assim que eu ouvi o chamado, que eu senti o chamado dentro de mim, eu nem tinha conhecido a minha chama ainda, né? Foi dias antes de eu encontrar minha chama, mas eu já estava alguns meses antes passando por um despertamento muito intenso com a espiritualidade de quinta dimensão, que foram com os seres extraterrestres. Foi o que eu fui entendendo que agora chegou o meu momento, chegou a minha hora, tô morrendo para a terceira dimensão, né? E eu perguntava o tempo inteiro, né? Perguntava não com palavras, mas eu intencionava o tempo inteiro o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, eu sei, eu aceito isso que eu tô vivendo, o fenômeno, antes da dinâmica. Eu aceito esse fenômeno espiritual que eu tô, né, acessando, o que eu tenho que fazer, me mostra... Tá, é isso aqui, vai, eu já logo, sabe? Eu não ficava ali, será que é isso mesmo? Não, peraí, preciso de um tempo. Não, gente, foi chegando, eu fui fazendo, Por quê? Porque eu percebia que eu estava sendo ancorada com uma energia ali, que eu chamo essa energia de amortecedor. Sabe? Eu sinto uma energia que amorteceu os impactos ao meu entorno, né? Amenizando os impactos tanto a mim quanto as pessoas à minha volta, né? Porque sim, as pessoas à nossa volta se impactam, né? Acho que é assim que fala, com o que a gente está fazendo. Né? Eu atendi uma chama ontem que ela disse que ela tá sofrendo uma pressão da família dela, porque ela saiu do casamento, um casamento que também, né, ela entrou na dinâmica, e a dinâmica só veio para fortalecer essa decisão dela sair do casamento, tentou retomar o casamento de novo depois da dinâmica, foi ladeira abaixo, piorou tudo, saiu de novo, e a família fica colocando pressão nela, porque ela tem que
voltar para a vida que ela vivia antes. Ninguém quer saber se ela é feliz ali, se ela estava feliz, ninguém quer saber. Ninguém, que eu falo assim, né? No caso dela, porque no meu caso eu não tenho nada a reclamar, que ninguém da minha família me pressionou a nada, até porque eu sempre me posicionei, né? Graças a Deus, na minha família, a gente sempre respeitou uns a decisão dos outros e, né? Todo mundo tem essa consciência da autorresponsabilidade na minha família. E, claro, as pessoas perguntam, nossa, mas é isso mesmo que você quer? O porquê, né? Mas por que você está decidindo por isso? Isso é normal, mas daí, depois de você tomar uma decisão, as pessoas ficarem querendo que você viva aquilo, né? Eu acho que até é uma falta de empatia, porque pra mim, eu penso logo assim, se a pessoa tá feliz, não importa qual seja a decisão que a pessoa tome, pra mim, se quer ficar com fulano, se quer separar de fulano, as pessoas às vezes até acham que eu não gosto dos fulanos, né? Porque eu apoio a pessoa, eu apoio a decisão da pessoa para aquilo que ela acredita que seja o melhor para ela. Se é estar com fulano e se é largar o fulano, pra mim tanto faz, gente. Eu pergunto sempre para a pessoa, o que você tá feliz? Você tá querendo buscar pela sua felicidade? Não, eu tô melhor assim com essa decisão, eu vou apoiar o que ela tá, onde ela tá se sentindo melhor, né? Por mais que aquilo não fosse a minha vontade no íntimo de falar assim, poxa, que pena. Mas eu sei separar muito bem o espaço dos outros do meu espaço. Eu não posso ficar à mercê de, poxa, eu quero que vocês fiquem juntos. Poxa, não, eu lamento, caramba, torcia tanto, mas o que aconteceu? Eu vou procurar entender o que aconteceu para entender como eu posso ajudar as duas partes, já que eu tenho consideração pelas duas partes, né? Mas sempre vai ser pelo que é melhor, gente, porque eu sou a favor da verdade, eu sou totalmente oposto a você viver uma ilusão ou você forçar alguma coisa porque os outros acham que aquilo é correto, porque as pessoas querem que seja assim, porque minha mãe vai ficar mais feliz se eu fizer assim, meu pai vai ficar mais feliz, a minha família vai ficar mais feliz, porque ninguém tá nem aí se você tá feliz ou não. As pessoas querem, você tem que olhar, quando as pessoas são assim, quais as vantagens que ela tem você fazendo aquilo que ela acha que é certo, porque ela tira vantagem de alguma forma. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que pensa na sua felicidade. Eu sou esse tipo de pessoa porque eu penso na minha. Então, se eu penso na minha felicidade, é óbvio que o que importa é a felicidade do outro também. Agora, é claro que tem momentos que isso acontece até na dinâmica, que você não pode escolher pelo que é melhor ainda. Porque tá tão difícil o processo, mas você precisa olhar pelo que é menos pior. O que é menos pior para você? Que é o que eu trago para as pessoas. Tá tudo horrível para mim nesse momento. E aí eu falo, então você vai ter que ir pelo que tá menos pior. Já que você não consegue ver o que é melhor, enxergar o que é melhor. O que é menos pior? Isso ou isso? O que é menos pior? Aquilo ou aquilo? Então eu sempre vou ajudar a pessoa a olhar da melhor forma possível, pelo que é menos pior, já que ela não consegue enxergar o melhor. Mas não, tem pessoas que são egoístas, elas querem o que elas querem. Porque se elas não vivem a verdade delas, elas querem que todo mundo mais fique vivendo as suas mentiras. E aí tem que ter ali uma força de vontade muito grande para fazer as mudanças. Por isso que eu falo, nós vivemos, sobrevivemos sem qualquer ego à nossa volta. Mas dificilmente a gente consegue sobreviver sem uma conexão com a nossa divindade. Eu não falo de religião, não sou a favor disso, mas isso é um fato, gente. Sem a sua divindade, sem conexão com a sua divindade, aí vocês chamam do que vocês sentirem, de Deus. Eu tenho uma visão de Deus tão amplificada que qualquer nome que eu dê, para mim, encaixa em crenças. E para mim ele é muito maior do que isso. Deus né? E quem me conhece sabe que eu respiro Deus. Mas não Deus de crença, mas eu vivo Deus. Porque se eu me supero, se eu tenho coragem, se eu avanço, se eu mudo a minha vida,
Isso só é possível porque eu tenho Deus, né? Não para os outros, para mim mesmo. Na minha vida, eu aplico Deus na minha vida em tudo. Enquanto tem muitas pessoas que falam que acreditam em Deus da boca para fora, porque não aplica Deus na vida delas, não se transforma, não se desafia, não supera as suas dificuldades, não supera os seus medos, não supera os seus traumas, não supera os seus defeitos. Entende? Que eu posso dizer defeito é tudo aquilo que faz você ter dificuldade de sobrevivência e de viver aqui na Terra, né? É isso que eu falo sobre defeitos, é quando você tem dificuldade de sobrevivência, e pode ser emocional, financeira, familiar, relacional, né? Pra mim é isso, pra mim Deus, eu um pouco falo de Deus, mas eu vivo Deus, e eu sou testemunha de que eu vivo Deus, e as pessoas que convivem perto de mim, que me veem, elas me veem viver Deus, né? Que é essa coisa de se superar, de ter coragem, de ter confiança, de não sentir nem por um instante dúvida de Deus. Medo sim, dúvida não, né? Eu posso ter dúvida do que eu quero, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que eu posso tudo, de que eu consigo, de que Deus me guia. Não tem. Então vocês nunca vão me ver, se Deus quiser, não, vocês sempre vão me ver seguindo na direção de Deus, que seria da coragem, seria do ser cientista, seria do experimentar. Se todo problema para mim, todos os problemas para mim têm solução. Não há um problema que não tenha. Se eu não enxergar a solução, não é um problema. Então eu não sofro, não questiono, não cogito, não murmuro. Não, vocês não vão me ver murmurando por nada. Ai, porque caramba, isso aqui... Não, eu nunca... Isso já é uma coisa rápida que vem na minha mente, é o foco na solução. Ah, aconteceu... Isso é comigo e são com as outras pessoas também. Nossa, aconteceu tal coisa. Eu já penso na solução. E às vezes as pessoas, quando eu trago uma solução, para elas, aquela solução que eu tô trazendo, ela é um grande desafio. Mas isso por quê? Porque eu já me desafiei, já me superei muitas vezes, em muitas questões, né? E às vezes para aquela pessoa, aquela solução é, meu Deus do céu, enfrentar aquilo para ela é um bicho de 7 cabeças, mas para mim não seria. E eu falo para vocês, aprendam a serem sozinhos, porque o dia que vocês aprenderem a ser sozinhos, vocês vão aprender a viver na companhia das pessoas. E vai aprender a se poupar de companhias que não são para vocês, óbvio, né? Porque a gente aprende a se relacionar, mas você escolhe a dedo com quem conviver e você muitas vezes quer a solitude. Porque a forma, o pensamento das pessoas, a energia, a consciência que as pessoas estão, vai comprimir a sua expansividade, e aí você tem que ficar gerando uma energia a mais ali, e você, não adianta, aqui na terceira dimensão, a energia, a consciência mais baixa, a vibração mais baixa, ela ganha, porque a consciência superior, ela é sutil, então você precisa estar gerando ela o tempo inteiro, sintonizado aqui fora com coisas que te lembrem essa frequência. Então é a natureza, dependendo do animal, porque se for uma chatinha igual a Fanny que só fica enchendo o saco latindo, até isso você também pensa assim, porra, já tá me tirando da minha paz. Então depende também da natureza que eu faço. Se for um tsunami, vai te tirar da paz, né? Mas você precisa o quê? Você quer serenidade, você quer tranquilidade, você quer paz para você entrar na onda daquilo. Então você precisa realmente daquilo para você sintonizar com aquilo, né? E aí conviver o tempo inteiro com pessoas que não estão nessa mesma vibe acaba te
puxando para esse lugar, e aí você precisa de se preservar, né? Mas é sobre isso. A gente tem que tomar realmente as rédeas da nossa vida, amadurecer, nos tornarmos 100% responsáveis por nós, tá? Não ficar esperando ninguém fazer por nós, ninguém decidir por nós. A gente conta com a colaboração e ajuda das outras pessoas, mas elas só acontece, essa ajuda só acontece se você decide por você primeiro, tá? Porque ninguém vai te pegar no colo, vai te conduzir, ninguém vai, vem cá que eu faço, não, deixa que eu resolvo. Isso não existe. Isso é ruim, porque isso faz com que você nunca aprenda, nunca amadureça, nunca aprenda a se resolver. E é aquilo, né? Você vai, para onde você vai se levar. As pessoas passarão pela sua vida, mas você nunca sairá dela, da sua própria existência, né? Você pode mudar de fase, morre, acorda em outro lugar, mas você sempre vai se levar consigo mesmo. Então, se você não fizer uma boa casa dentro de você, né? Um aconchego, se você não criar um aconchego dentro de você, vocês estão ferrados. E foi isso que eu aprendi, sabe? Eu aprendi a valorizar a paz, a minha paz de espírito. Era algo que eu fui observando que, cara, eu vivo, acho que sem qualquer coisa, mas a paz, ela não tem preço, né? Às vezes você tem uma casa boa, às vezes você tem... Olha isso, olha o estresse. Chega. Tá todo mundo te vendo lá na live. Chega. Às vezes você tem uma boa casa, um bom carro, uma boa vida, mas você vive um inferno. E aí você fica entre a cruz e a espada. Nossa, parece que você é ingrata, né? Nossa, eu gosto disso, eu adoro isso que eu tenho, eu sou grata por tudo que eu conquistei. Só que puta que pariu, falta uma coisa, falta eu viver em paz. E essa paz... Às vezes você não consegue alcançar porque você convive com pessoas que não têm isso. E aí como é que você consegue alcançar isso e permanecer naquele lugar? Não é? Como é que você consegue alcançar essa paz dentro de você, permanecendo num lugar ou conviver com pessoas que te tiram essa paz? Então você tem que buscar exatamente esse poder pessoal que não tem nada a ver com amor próprio, tá? Para vocês não confundirem, não acharem que eu tô entrando em contradição, que eu já falei, amor próprio é ego, mas amor incondicional é a sua centelha. E poder pessoal também pode ser a sua centelha, porque o poder pessoal é a sua centelha tomando posse do seu livre-arbítrio aqui, né? Que aí a gente chama de livre-arbítrio, mas eu posso chamar de mover o seu universo aqui na terceira dimensão, o seu mundo aqui, né? Então, o seu eu superior, ele tem esse poder de mover o seu mundo aqui. Então, você precisa mesmo tomar posse do seu poder pessoal, que é o poder sobre si mesmo, que é o único poder que você tem. E olha que interessante, é o único poder que nós temos e é o único que a maioria não toma posse. As pessoas querem mandar no outro, mandar na vida do outro, controlar a vida do outro, controlar a roupa do outro, controlar os gostos do outro, e ela não toma as rédeas da própria vida. Toma. Eu vou comer na live, amor? Come. Não, né, amor? Que eu vou comer na live? Come logo, vai. Olha isso, gente, um bolo de chocolate no meio da... Tá querendo me falar, hein? Ai, meu Deus, esses DMs. É porque ele tá querendo me silenciar. Vamos lá. Esse sabe que eu tô morrendo de fome aqui. Chega essa hora, eu espero a live pra comer depois. Eu fico morrendo de fome na live. Ele sabe. Chama a gêmea, compartilha o mesmo campo, né? Ele sabe que eu tô com fome e vem aqui. Inconscientemente, mas sabe? Ele sente. E aí, como eu tava falando pra vocês, a gente
quer cuidar, quer tomar conta de todo mundo, quer cuidar da vida de todo mundo, quer se meter na vida de todo mundo, quer decidir pelos outros, mas, cara, não decide por si. Tenho certeza que quem sabe decidir a própria vida tem capacidade de ajudar o outro a se posicionar na vida dele. Tem moral, eu não vou dizer nem moral, tem condição, esqueci a palavra. Tem expertise. Tem expertise, porque, poxa, se eu cuido da minha vida e você não tá conseguindo cuidar da sua, eu acho que eu posso te ajudar, não é? Como? Não te dizendo como você tem que fazer, mas te mostrando como eu fiz. Eu sinto que é assim, isso, autoridade. Eu sinto que é assim que se faz quando se quer ajudar alguém. Não é você ficar dizendo, faz assim, faz assado, mas é você mostrar, olha, eu passei por um momento que você está passando, um momento muito parecido com esse, e eu consegui atravessar agindo assim, 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 fazendo assim, assim, assim por mim. O que você puder tirar para você de, enfim, né, de luz, de exemplo, enfim, de algo que deu certo, né? De uma referência, o que você puder pegar de referência, você fala comigo que eu te auxilio, não é? Isso é autoridade. Agora, um monte de gente que não vive a própria vida, que não toma as suas próprias decisões, que não entende porra nenhuma, não tem maturidade emocional, não tem independência emocional, não tem independência de nada. É imatura, né? É criança ainda vibra no arquétipo da criança. Pode ajudar o que o outro? Pode exigir o que do outro? Gente, para mim hoje, o que mais para mim o que mais, enfim, é certo, se eu posso dizer que é certo e que é errado aqui. Para mim, o que é ideal aqui é o famoso ser para ter e o ser para poder, sabe? É você realmente ser a experiência, viver a experiência, você ser a prova viva. Achei a palavra. Você ser a prova viva, sabe? Para as pessoas, porque você não precisa falar, você não precisa ficar convencendo. Você precisa viver aquilo. Eu sempre tive isso. Vocês sabem que eu tenho 2 filhas e eu sempre tive dificuldade para dizer o que elas deveriam fazer. Eu sempre tive essa dificuldade para tudo, né? Mas os filhos, a gente tem autoridade sobre eles e responsabilidade sobre eles. As outras pessoas eu nunca tive, então eu nunca tive esse ímpeto de me meter na vida de ninguém, né? De exigir nada de ninguém. Mas eu tinha essa dificuldade que eu pensava assim, como é que eu vou dizer para elas faz isso, se eu não faço? Como é que eu vou orientar minhas filhas a elas serem livres se eu não alcancei essa libertação, essa liberdade? Então eu só passava para elas o que eu tinha autoridade para passar, o que eu vivi. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui mãe nova, mas eu não fui uma mãe solteira nova, né? E nem engravidei para casar. Eu casei e engravidei depois de casada. Eu casei realmente muito nova. Então eu não fui fora de ordem. Eu vivi dentro da ordem, né? De forma precoce, mas foi uma escolha. Eu sempre me joguei na minha vida desde muito nova, né? Eu sempre assumi aquilo que eu quis experimentar, viver e vivi. Então eu casei e logo em seguida eu engravidei. Então eu fui mãe aos 18 anos. E o que eu podia dizer para minha filha, o que eu podia dar exemplo para ela sempre foi o exemplo de autorresponsabilidade. Então eu tinha autoridade, por exemplo, de chegar para minha filha mais velha, né, que eu tive, elas têm 9 anos de diferença, então eu fui por muito tempo mãe de uma só, por alguns anos. Eu tinha essa condição de falar, por exemplo, eu tinha autoridade de falar sobre gravidez na adolescência.
Porque eu fui mãe jovem, mas de uma forma responsável, eu não fui inconsequente. Agora, imagina essas mães que engravidaram por irresponsabilidade, exigir do filho na adolescência a responsabilidade, temer que a filha repita o padrão dela. É óbvio que vai repetir. Talvez não repita se ela aceitar que a probabilidade da filha dela repetir é muito grande. E ela entender a filha, porque ela passou e fez igual, não é? Então, ela não tem que temer, ela tem que aceitar. Porque se os pais dela aceitaram, ou se os pais dela não aceitaram e ela sofreu as consequências disso, provavelmente ela não quer que a filha dela passe pelo mesmo. Não é? Porque não vai ser ela falando da experiência dela que vai evitar que a filha passe. E sim o que ela vibra em relação àquilo que ela viveu. O quanto ela se aceita. O quanto ela foi responsável, o quanto ela matou nos peitos a escolha dela. Então, se a filha vier a repetir o padrão, ela vai repetir o padrão na mesma condição que ela. Vai enfrentar, vai superar, vai assumir a responsabilidade, não vai se vitimizar. Entende? Então, a gente precisa viver aquilo para poder falar sobre aquilo. A gente precisa ser para ter moral. A gente não tem moral sem ser, né? Então eu nunca exigi das minhas filhas o que eu nunca tive. Por exemplo, eu não podia exigir delas maturidade emocional, eu não tinha. Mas responsabilidade, isso eu sempre tive. E as minhas 2 filhas são responsáveis. Elas têm o jeito delas, elas têm a personalidade delas, mas isso ela tem. Elas são 2 pessoas responsáveis. Porque isso eu sempre exigi, porque eu sempre fui. Eu sempre assumi, eu nunca fiz nada que eu não pudesse assumir. E coisas simples, eu nunca me viciei em nada, porque eu não tinha condições de bancar meu vício. Então você vê, essas pessoas adolescentes começam a fumar. Na minha época de adolescência era muito cigarro, né? Aí de outras adolescências é maconha, outras é bebida. Na minha fase era cigarro. Era bebida, né? Cerveja e cigarro. Eu não peguei o hábito de usar nenhum dos dois, sabe por quê? Porque eu pensava, se eu tomar gosto pela cerveja, quem vai pagar minha cerveja? Eu não trabalho. E eu fui trabalhar com 15 anos de idade, né? Eu trabalhei com 15 anos de idade numa escola, que minha irmã dava aula, eu fui trabalhar nessa escola com 15 anos. Mas eu ia pra baile, gente, desde 12. Bailinho matinê. Né? Porque eu sempre fui muito pra frente. Então, esse tempinho, 12, 13, 14, é a idade, gente, que todo mundo começa, né? As adolescentes começam ali a experimentar as coisas. Na minha época era assim. Então, eu não bebia e não fumava. Por quê? Porque quem é que vai pagar meu vício? Eu não trabalho. Isso antes dos 15 anos. Eu não trabalho. Quem é que vai pagar meu cigarro? Minha mãe? Quem é que vai pagar minha cerveja? Meu pai? Minha mãe? Claro que não. Eu já tinha essa consciência de que quem teria que arcar com aquilo seria eu. Então, eu nunca nem imaginei pegar um vício de cigarro ou de bebida. Comecei a trabalhar com 15 anos, ainda assim eu falava, não, eu não vou, porque eu não sei até quando eu vou trabalhar, como é que eu vou pegar um vício de cigarro, de bebida, como é que eu vou ter que ficar grávida? Ficar grávida! Eu pensava, Deus me livre, quem vai sustentar a criança, gente? Eu não trabalho, eu não tenho condição. Se eu já me sinto presa, sem filho, se eu tiver filho, o pai vai ficar indo pro baile, eu vou ficar presa olhando criança, tomando conta de criança, porque eu já sabia que seria eu a cuidar, não minha mãe. Eu já tinha essa consciência, isso eu já vim com isso, com essa consciência. Então, o que eu podia passar para as minhas filhas era a autorresponsabilidade. Você pode tudo, tudo. Nós somos livres, mas prisioneiros das consequências. E eu sempre falava para elas, não conte comigo de fazer tal coisa e achar que eu vou tomar para mim. Então, eu nunca tive medo. Se ficar grávida, quem vai ser a mãe vai ser ela.
Quem vai cuidar vai ser ela, quem vai se virar para vai ser ela. Eu vou apoiar, vou amar meu neto como vó, não como mãe. Ela vai aprender a ser mulher na marra. Mas por que que as pessoas têm medo? Porque elas querem pegar o problema dos outros e ninar. Ai, daqui. Não sabe cuidar do delas. Vai saber cuidar dos outros? Não, aí pega e fica acumulando. Ó. Pega o problema de um, pega o problema de outro, pega o problema... Aí vive essa família que é todo mundo cheio de problema. Que os pais vivem com os problemas dos filhos cagão e mijão com 30, 40, 50 anos de idade. Que os pais ficam ali tendo que ficar segurando o pepino de filho burro velho até o cu fazer bico. Por quê? Porque tem essa mania de não deixar os outros amadurecerem, de querer se meter. Porque é aquilo, né, gente? Se eu te ajudo, eu tenho o direito de me meter. As pessoas são assim. Eu não, eu sempre fui egoísta. A vida dos outros nunca me interessou. Pra me meter, não, porque não tem graça pra mim. Não vejo graça se meter na vida dos outros. Agora, se eu posso ajudar, eu fico feliz. Então, eu vejo graça em ajudar. Nossa, caraca, a pessoa tá vendo um problemão. Eu chego com a minha mente racional e serena e olha, isso aqui não ajuda? A pessoa tem que falar assim, nossa, Falei assim, não. Aí eu começo a explicar, trazer a consciência de focar na solução, de cara, a gente não existe o que é melhor, existe o que é menos pior, não tem como, nanana. Eu vou ali ajudando a pessoa, até a pessoa sair daquela cara de preocupação e ir para uma cara de alívio. Para mim ajudar é isso. Para mim ajudar não é eu poder ter condição de te ajudar de alguma forma do jeito que você precisa para poder ter uma brecha para me meter na tua vida, para te controlar, para te manipular. Isso é ridículo. Isso é coisa de treva, né? Para mim isso é coisa de treva. Porque qual é o prazer de meter o bedelho na vida dos outros? Ter o prazer de ver a pessoa fazendo o que você disse? Ah, não gosto. Não, eu quero ter o prazer, eu quero sentir o prazer de ver a pessoa sentindo prazer. Eu quero sentir o prazer, o meu prazer é ver a pessoa sentindo prazer. Não é eu dominando a pessoa, não é a pessoa na minha mão. Isso não é prazer pra mim. Isso não é prazer pra mim, nenhum. Porque quem cuida de si não tem interesse de tomar conta da vida dos outros. Olha o que eu disse. Quem cuida de si não sente prazer de tomar conta da vida dos outros. Sente prazer em ajudar os outros a resolverem, a dar uma luz para as pessoas resolverem os problemas dela. Porque a gente não resolve o problema de ninguém, a gente pode ajudar a mostrar um caminho, mas é cada um que resolve o seu problema. Então, eu não fico preocupada, não fico tensa, porque eu sei como eu posso ajudar e vejo claramente quando a pessoa quer ou não ajuda. Então, se ela não quer ajuda, eu aí mesmo que eu me preocupo, não tenho nem gasto minha energia. Porque se ela não quer, deixa ela ficar assim, ela não quer a solução, ela quer ficar se remoendo no problema, porque inconscientemente ela tem a atenção das pessoas com um pepinão na mão, né? Porque um pepino chama atenção, então imagina, eu tô com um pepinão na mão e começa o que eu faço, aí junta todo mundo em cima, aí fica sendo o centro das atenções de uma forma desagradável. Eu não gosto disso, mas tem gente que é carente e gosta de ser o centro das atenções, então gosta de problema, de viver problema, porque assim elas têm atenção. Aí aqui eu vi como curar, né? Aqui eu vi um comentário subindo bem interessante, uma pergunta. Que alguém falou assim, ó, como sair do arquétipo da criança? Amadurecendo. Amadurecendo. Como que se amadurece? Conexão com o eu superior. Conexão com a sua divindade, com a sua sabedoria interna. Mais uma vez eu falo, eu não gosto de usar o termo, ao mesmo tempo que eu faço questão de usar o termo espiritual, eu faço questão de mostrar para as pessoas que eu não vivo em crenças, baseada em crenças. Eu vivo baseada em decisões. Olha a diferença. Porque viver baseado em crenças é acreditar que existe algo lá fora
que pode me ajudar. E viver baseado em decisões é ter a certeza de que eu sou capaz de cuidar de mim. Por quê? Porque eu sou guiada pela minha sabedoria interior. Porque não tem mais a dúvida, a insegurança, o medo. Eu não me sinto perdida porque você trabalha o quê? As suas curas emocionais, principalmente as suas crenças negativas. Crenças religiosas, crenças que faz você ficar presa no medo, crenças que faz você ficar preso a conceitos, crenças que faz você ficar preso aos outros, à opinião dos outros. Quando você se liberta das crenças, você consegue curar o seu emocional. Quando você começa a trabalhar na libertação das crenças, você começa a trabalhar de fato nas suas curas emocionais. E passa a não viver baseado em crenças, mas baseado em decisões. Porque você entende que você só vive se você decidir. Tudo depende da decisão. E baseado na sua decisão, você se move na direção daquilo que você decidiu. Né? Então, tudo é decisão. E é tanto no sentido abstrato quanto no sentido físico. Eu decido ser feliz. É uma decisão. Eu não aceito viver nessa situação. É uma decisão. Eu determino que a minha vida vai ser assim. E aí você tem que ter a clareza. Renata, mas eu não sei o que eu quero. Você tem que saber pelo menos o que você não quer. Então, se você já sabe o que você não quer, é só você ir para o antônimo daquilo que você vai saber o que você quer. O que você quer é o antônimo daquilo que você não quer. Renata, eu tô cansada de viver uma vida superficial. Eu tô cansada de viver uma vida baseada no que minha mãe acha, no que meu pai acha. Eu tô cansada de viver agradando os outros ou tentando agradar e nunca tá bom. Eu tô cansada de viver o falso. Então, a primeira coisa é decidir. Eu decido que a partir de agora, não precisa ser a partir de agora, eu decido pela minha felicidade. Eu decido pela solução, eu decido. Eu não sei o que eu faço. O que você quer? Eu não sei o que eu quero, mas o que você não quer? Eu não quero mais viver essa vida vazia. Então, você quer se preencher. Aí você vai buscar, quer se preencher de quê? De divindade. Sempre vai ser de divindade. Sempre vai ser de sabedoria. Porque se você está conectado com a sua sabedoria, você está conectado para viver o melhor de qualquer coisa. E isso não significa que você não vai estar dentro da lei do ritmo. Horas bom, horas ruim. Horas bom, horas ruim. Você vai saber lidar com bom e ruim. Você não vai mais querer ficar tentando controlar o que acontece lá fora, porque você sabe que o único controle que você tem é sobre si mesmo, e aí aconteceu qualquer coisa, como você se comporta, o que você pode fazer, como você pode decidir perante aquilo que está acontecendo, é o que você pode fazer. E você vai entender todo o funcionamento e se alinhar a todo o funcionamento da vida, de como a vida funciona. E aí a primeira coisa, o que eu falo para vocês, quer aprender logo, aprendam a ser sozinhos. Aprendam a viver. E não adianta você dizer, não, porque agora eu aprendo a viver sozinho se você mora com alguém. Você não aprendeu a viver sozinho. Não aprendeu. Você aprende a viver sozinho quando você entende que você é capaz de estar sozinho na sua própria companhia e lidar com o som do silêncio. E lidar com o barulho da sua mente. Com o desconforto das suas emoções. E aquela vontade de você correr de si, e você fala assim, não tem para onde correr, porque não existe sair de mim. Então, qual é a solução? É enfrentar o lugar, o condicionamento que eu estou. E qual é o único condicionamento que eu estou? O interno. Porque o externo eu posso mudar, mas o interno não posso mudar sem antes aceitar. Sem antes enfrentar.
Então, quando eu falo que é rendição ao nosso próprio eu superior, é confiar que a vontade do eu superior sempre vai ser mais inteligente e sábia que a vontade do ego. A gente acha que fazer a vontade do eu superior é renunciar aos desejos do ego, você não vai ser feliz. Não, pelo contrário. Você acha que os desejos do teu ego vai te levar e você vai ser feliz, e quando você realizar, você fala, porra, isso só acontecia na minha mente. Aqui na materialização não é da mesma forma como eu me imagino. Porque você está preso na ilusão do ego. Agora, o eu superior fala, confia em mim que eu vou te levar para onde você quer ir, mas você não sabe ir. Mas eu sei. E aí ele te leva e, caraca, que incrível! Que incrível ser surpreendida pela sua divindade. Porque a sua divindade sabe o que é melhor para você, o seu ego não sabe. O seu ego nunca sabe. E aí você tem que entender como funciona o ego para você entender que o ego está sempre te enfiando numa furada. Ele está sempre fazendo você estar insatisfeita. Ah, porque eu quero isso, aí você tem isso, a insatisfação tá lá. Ah, não, mas eu acho que eu tô insatisfeita porque eu quero isso daqui também e eu ainda não tenho. Aí você alcança aquilo e a insatisfação é atrás de insatisfação, alcançando muitas vezes aquilo que o seu ego quer. E isso por quê? Porque falta divindade. O ego tá distorcendo o vazio que você sente dentro de você, achando que você vai preencher realizando desejos e vontades, que isso também serve para a união com a chama. Só vou ser feliz se eu tiver em união física com a minha chama. Eu só vou trabalhar para a espiritualidade quando a minha chama vier para mim. Tudo errado. Porque você tem que entender que você precisa ser para ter aquilo. Então você precisa ser feliz para ter a sua chama. Você precisa encontrar essa felicidade dentro de você, reconhecer a sua divindade para você ter a sua chama. Você precisa, enfim, buscar as coisas dentro de você para você poder ter aquilo que você quer. Você tem que criar isso dentro de você para manifestar aqui fora. Não é o contrário, você tem que começar a trabalhar para a espiritualidade, você tem que se render à espiritualidade para a sua chama vir e continuar o trabalho com você. Enquanto você está nesse movimento, é justamente essa falta de rendição à sua espiritualidade que a sua chama não se rende a você. Começa você a se render para a sua espiritualidade que a sua chama vai se render para você. Mas Renata, eu já sou espiritualizada e a minha chama, eu estou há muitos anos na espiritualidade. Mas a minha chama ainda assim me nega, porque você estava numa espiritualidade que é uma outra faceta da dinâmica. Se você despertou para a dinâmica, já espiritualizada, já em conexão com a espiritualidade, mas a sua dinâmica ainda não flui, é porque você precisa render a sua vontade para a sua divindade. Porque antes, mesmo com espiritualidade, os desejos que eram alcançados eram do seu ego. E agora você tem que falar, tá bom, eu me rendo eu superior, o que você quer de mim? E deixar ele te guiar. E aí eu quero que você vá para tal lugar, ou eu quero que você se afaste disso, eu quero que você faça isso, e você tem que ir fazendo. Você tem, mas pra quê? Mas por quê? Não existe porquê, você tem que ir, porque você só vai saber quando fizer. É o famoso colocar o pé, que a espiritualidade coloca o chão, porque é assim que funciona o universo. Você tem que fazer um movimento para receber o resultado. Isso é em tudo. Então, se você tiver medo de errar, você nunca faz nada. Por quê? Porque esse medo de errar é justamente o aniquilamento de você aprender. Porque você julga o que é certo e errado, e o universo não. Ele entende que você está dando um passo na direção daquilo que você deseja, porém você ainda não tem clareza. E conforme você dá o passo, ele vai te clareando. Dá um passo, ele vai te clareando. Dá um passo, ele vai te clareando. Ou clarificando. Mas não, o ego ele quer a segurança. E não existe segurança.
E aí, quando a gente, no contexto todo da dinâmica, a gente pensa, né? Se a gente for avaliar, se a gente sabe já, eu não tenho dúvida nenhuma da eternidade, por que o medo de morrer? Porque o máximo que pode acontecer é a gente perder o corpo, né? Só que se você sabe que de qualquer forma você vai perder o corpo, e que você não sabe quando que isso vai acontecer, você não sabe qual seja o plano reencarnatório, e que para você conseguir transcender esse plano reencarnatório, você tem que se render aos planos do eu superior. Já falei disso em outras lives, tá? Eu evito tanto sofrer, evito tanto que eu tenho medo de morrer. Só que você, no plano reencarnatório, o teu caminho realmente é esse. Mas se você se render ao seu eu superior, você transcende os karmas, e isso significa que você passa a ser criador consciente da sua realidade. Você pode mudar o destino kármico, a roda de Sansara, desprogramar a roda de Sansara, que é o que eu falo, e ascensionar para a quinta dimensão em corpo, não chegar, não viver o karma, não desse jeito, porque se for o karma 19, que é infringir leis, você vai ter que passar, que é o que eu tenho. Só que você passa com anestesia. Existe anestésico para você passar esse, se você merecer. Mas essa anestesia só vai vir se você tiver realmente com o seu eu superior na frente do seu ego. Aí você merece, tem um mérito da anestesia. Mas se você tá com o teu ego na frente, no poder ainda, você vai ter que atravessar a dor e o sofrimento daquilo para realmente alcançar o aprendizado. Se você alcança o aprendizado antes, não tem por que passar daquela forma. Porque a intenção, gente, é o aprendizado. Se você aprende antes da materialização de uma situação, ela não precisa se materializar, você já aprendeu. Quebrou no campo. Dissolveu no campo. Então, o tempo inteiro, o tempo todo a gente está observando o que o universo quer da gente, e aí você chama de universo, de Deus. Eu falo universo, que é o que me aproxima mais da infinitude divina. O que o universo quer de mim? O que o universo quer de mim? O que o universo quer de mim nessa situação? Eu vou lá e faço. O que o universo quer de mim nessa situação? E, gente, não é assim que ele vem, cai do céu, não. O que o universo quer de mim, e eu vou viver. E aquilo vai se mostrar para mim na minha frente. E aí eu vou saber como agir. Não é você saber tudo explicadinho antes, não. Por isso que muitas vezes vocês não têm conexão com a intuição. Renata, eu não consigo ouvir minha intuição. Porque você quer ouvir sua intuição antes de movimentar-se. Não, você vai receber a sua intuição enquanto você se move. Isso para mim sempre foi claro, desde o início, quando eu estava me preparando para entrar na dinâmica. O que o universo quer de mim? A sensação, ele quer que eu finalize um ciclo. Você vai ter que botar um ponto final aqui. Vambora. Eu não parava para pensar, mas como? Chega lá e faz, finaliza. Aí eu finalizava, aí vinha o outro passo. Aí se apresentava o outro passo, eu dava. Aí se apresentava outro, eu dava. Você não consegue ficar vendo muito longe. Você tem que dar um passo e enxerga adiante. Dá o outro passo e enxerga mais adiante. O movimento é esse. Por isso que muitas vezes vocês não conseguem, porque vocês querem ter uma visão de anos-luz na frente. Não tem. Não tem. Você tem uma visão do próximo passo, dá o passo. Próximo passo, dá o passo. Você não vai avistar o tudo, não. Por isso que eu falo pra vocês, eu não sei qual é o destino dessa dinâmica. Não sei. Muitas perguntam assim, Renato, o que acontece na hora da fusão? Não sei. Se a partir do momento que eu sei o que acontece na fusão, eu vou fusionar. Por que eu não fusionaria se eu sei como é fusionar? Porque eu não cheguei lá. Eu só vou saber quando eu chegar. Mas eu tô indo, Renata, tu tá indo às cegas? Eu tô indo, o meu ego não precisa e nem tem condições de saber, mas o meu eu superior sabe, o meu ego obedece.
É isso que é liberdade, gente. Como pode ter medo de se render ao eu superior se o eu superior, na frente, te dá condições de ser livre em todos os aspectos da vida nessa terra? Emocionalmente, financeiramente. Como? Como? Como que o ego prefere se manter no comando, sendo que ele não consegue enxergar algo além disso daqui? O ego não enxerga nada além da 3D, nada além da crise mundial, nada além da crise financeira, nada além das doenças, do que passa na televisão. O ego não enxerga nada além daquilo. Quem enxerga o que existe além daquilo é o eu superior. É o que eu falo para vocês. Eu vivo dentro da minha casa. Eu não preciso pegar um ônibus, eu não preciso bater um cartão, eu não preciso... Sei lá, eu não sei dizer para vocês mais o que eu não preciso. E eu vivo extremamente livre na terceira dimensão, vivendo onde vocês vivem, porque eu tô aqui no Brasil, nas condições que o Brasil tá, a nível econômico, a nível político, um lixo, né? Dentro da minha casa. Eu não preciso sair de casa, se eu não quiser. Eu tenho tudo dentro da minha casa. Tudo eu tenho dentro da minha casa. Como que isso é possível? Como? Porque eu estou conectada com o meu eu superior e eu sirvo algo que ninguém pode fazer por mim. Que é o que eu sou. O que o eu sou é. O que é chama gêmea para o mundo? Já falei isso várias vezes para vocês. O que é chama gêmea para o mundo? O mundo não sabe o que é chama gêmea. Nós vivemos o nosso universo. Eu vivo dentro do universo das chamas gêmeas. De uma forma virtual. Com vocês. Eu vivo em quinta dimensão, porque a dinâmica de chamas gêmeas só acessa quem está na dinâmica de chamas gêmeas. Vai alguém pegar o meu cadastro e vai falar: Dona Renata, profissão, terapeuta multidimensional. Não tem as opções lá, né? Às vezes, quando você faz online, você baixa assim e tem. Aí eu boto empresária, porque eu tenho a empresa Despertar das Chamas Gêmeas, então eu posso me considerar uma empresária, que é o que chega mais perto da minha liberdade. Mas eu queria colocar o nome, terapeuta multidimensional. Eu coloco quando eu falo para as pessoas. E as pessoas escrevem. Como é que escreve? Multidimensional. Isso não existe na 3D. Essa profissão não existe, mas eu provo que ela existe. Porque eu vivo dela, dentro da minha casa. Porque eu pago imposto. Porque eu tenho uma empresa, o Despertar das Chamas Gêmeas, aberta no meu nome. Como isso é possível? Então eu provo que a espiritualidade existe, porque eu trago ela para cá. Eu vivo dela 24 horas por dia. Isso é que é viver em quinta dimensão. Eu não preciso convencer ninguém, eu não preciso convencer minha família de quem eu sou, eu não preciso convencer o mundo lá fora. Eles estão me observando e eles estão vendo o que eu sou aqui, o que eu me tornei aqui. E o que muitas vezes eles levaram a vida inteira para viver o que eu vivi em poucos anos. E às vezes eles nem conseguiram viver ainda. E eu já falei para vocês, eu honro a minha divindade. Eu sou e serei muito mais a prova que a espiritualidade existe.
que essa, entre aspas, loucura que nós vivenciamos através dessa experiência de um despertar de chamas gêmeas, isso é real, porque eu vivo disso. Eu vivo disso no meu relacionamento com a minha chama e eu vivo disso de forma profissional, com muito orgulho. E eu vou viver muito mais, porque essa realidade espiritual, ela é ilimitada. Que lindo! Que lindo! Meu chama. Ela é ilimitada. Então, ao invés de vocês ficarem sendo reféns do próprio ego, presos na dúvida, eu não sei, aprendam a observar mais e aplicar. Peguem os ensinamentos e apliquem na vida de vocês. Ah, mas deu certo para a Renata, por que isso? Não, deu certo para a Renata porque a Renata fez. E se não está dando certo para você, é porque você não está fazendo. Porque você vai ter que pagar o preço, assim como eu tive que pagar o preço. Mas eu posso garantir para você, vale a pena. Vale a pena pagar o preço de se render ao eu superior, porque eu morta já estava. No sentido, depois que eu entrei na dinâmica, que eu vivi toda, que eu mergulhei nas profundezas da minha sombra, morta eu já estava, mas grata por estar morta ainda em corpo físico, porque eu poderia renascer na mesma encarnação. Não precisei morrer no corpo físico para nascer com uma venda nos olhos de novo e começar tudo de novo, que é a roda de Sansara. Eu pude morrer e renascer em vida. E olha que legal, com um monte de gente testemunhando. Minha família, vocês, minha chama. Porque a minha chama confia em mim pelo que ele vê eu conseguir, eu superar, eu transcender. Porque ele vê eu viver o que eu prego. Eu sou o que eu quero ter. Então vocês precisam primeiro começar a se tornar, para começar a vislumbrar a mudança na vida de vocês. Não temam. Não temam. Se vocês se renderem, se permitirem trazer, se permitirem falar, o que eu tenho que fazer, a espiritualidade vai falar, é isso, eu vou fazer. Eu vou fazer, porque a sua vontade de se render é uma vibração. E o universo vai te mandar mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo. As pessoas usam muito isso para dinheiro, mas a gente pode usar isso para qualquer coisa. E a gente sabe que quando a gente está numa conexão de chamas gêmeas, claro que a gente não deixa de gostar das coisas boas da 3D, a gente passa a gostar das coisas boas da 3D de uma forma diferente. Mas a gente sabe que não é isso a prioridade. A prioridade é a gente estar com o nosso buraco preenchido, né? Com a harmonia com a nossa outra parte em dia, em paz, para você poder desfrutar da sua presença aqui, né? Do seu estado de presença aqui. Então, é essa rendição que vai trazer isso. Então, a gente sabe que aí a gente vai ter realmente, de novo, vai voltar a sentir um prazer completo de ter coisas, de conquistar coisas, de fazer coisas, de viver essa verdade de dentro para fora de uma forma mais total, né? Não ficar aquela coisa, poxa, por um lado eu tenho tudo, por outro me falta alguma coisa. A dinâmica vem para a gente ficar na totalidade. É estar aqui, usufruir disso tudo aqui sem se apegar, né? Sem ficar preso a crenças, sem ficar refém de nada nem de ninguém, mas
realmente nos tornar livres e criadores conscientes da nossa própria realidade, né? E poder criar, e poder trazer, e poder viver a quinta dimensão aqui. Porque eu estou vivendo em quinta dimensão. Não estou falando para os outros, né? Eu provo que eu estou vivendo em quinta dimensão, como eu falei para vocês. Eu estou aqui no Brasil, dentro da minha casa. Se eu quiser sair na rua, eu saio. Se eu não quiser, eu não preciso sair. E existo aqui. Enquanto um monte de gente continua acreditando que tudo é muito difícil, que porque a vitimização, desigualdade. Não existe desigualdade, existe variedades de consciências que todo mundo pode acordar. Tem que ter uma chama que acenda dentro de si para ter um despertar. E essa chama pode ser através do seu complemento divino, passa a ser por um start, você cansar de viver na merda. Cansar, parar de ficar reclamando do que está acontecendo lá fora e começar a olhar o que você está fazendo de mudança dentro de você. Né? Parem de acreditar nisso, não existe, porque os pobres e os comprimidos, os frascos e os comprimidos. Não, gente, não existe, ninguém é vítima. A pessoa está onde se colocou. Até a criancinha que está lá sofrendo abuso, a gente tem que cuidar, óbvio, mas ela está lá, ela não é criança, ela está uma criança. É uma alma velha num corpo de uma criança que renasceu para recomeçar. Mas não é, a alma dela não é pura e inocente, não. Ela está vivendo uma fase para passar por essa inocência, mas ela, para você ver, é tão inocente que já sofre pequenininha, abuso, apanha, é estuprada, é aliciada, ou então pega uma doença grave, sofre com saúde. Porra, por favor, não é, ela está criança, mas não é uma criança, o que está embaixo é como o que está em cima, ela é uma representação da sabedoria, do raio amarelo, que representa a criança interior. Ela é a representação da criança. Ela está, mas ela não é. Para ela ser, ela vai ter que lapidar muito a alma dela, o ego dela, os registros dela. Por isso que é importante, é imprescindível que o mundo conheça a física quântica. E se não for nós que estamos vivendo através dessa realidade da física quântica, né, alinhados a essa realidade, nos alinhando cada vez mais, porque é um processo. Se não for a gente mostrar para o mundo que isso existe, na prática, não é só discutir nos comentários, porque eu faço os dois, discuto nos comentários e mostro a minha vida, e vivo a minha vida. Se não for assim, a gente ancorando essa realidade na prática, o mundo não vai saber. E a gente começa de dentro para fora. Então, você começa por você e começa a influenciar os seus ao entorno, sua família, seus amigos. Poxa, como é que você vive assim? Né? Então, como é que você acha que eu vivo assim? Eu vivo em quinta dimensão, eu vivo a realidade, uma realidade. Aí você começa a trazer. Você tem como provar? Você não vive? Porque eu tenho como provar, não tenho carteira assinada. Nem sei onde está minha carteira de trabalho. Não tenho diploma. Tenho 8ª série incompleta, com muito orgulho. Porque o que eu sei, o que eu trouxe, eu não aprendi em lugar nenhum. Foi experiência de existência. Foi lapidação da minha existência, da alma antiga que eu sou. Então, imagine quantas pessoas, quantas almas antigas estão reféns dessas crenças limitadas, nessas crenças tridimensionais, reprimidas dentro do próprio ego. E que a gente pode o quê? Ajudar elas a acordarem, né? Não só falando, mas vivendo, que é o que eu falo. Tô aqui com a minha chama. Eu vivo isso. Eu vivo.
E a minha intenção é viver, repassar. Viver, repassar. Viver, repassar. Porque só assim eu tenho autoridade para falar. É muito fácil ficar na demagogia. Blá, 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 blá. Eu tenho o número 3, ascendente em Gêmeos, é falação pelos cotovelos. Poderia ser aqui uma fanfarrona. Mas eu mostro o que eu falo. Eu vivo o que eu falo. Eu mostro, eu materializo o que eu falo. Eu expresso na prática, nas ações, o que eu falo. Por isso que eu vou convencer vocês provando. E como que se prova as coisas? Na prática. Vivenciando. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando nos comentários. Renata tem Mercúrio em Peixes, ela fala com a alma. E aí quando eu tô para filosofar, é isso que vocês estão vendo. Hoje eu passei o dia inteiro, eu atendi o dia inteiro e fiquei pensando entre um intervalo de um atendimento e outro. Qual vai ser o tema da live? Porque gente, não adianta, para me acompanhar tem que estar muito rendido junto comigo, ou confiando muito na minha rendição. É em última hora. O que eu vou falar? Fiquei pro Paulo assim, Paulo, não sei o que eu vou falar hoje na live, já nem sei mais o que eu falo, já tô querendo, sabe, voar. Já tô querendo voar, ele, não sei também. Eu falei assim, não sei, eu falei de espelhamento já, na hora. Eu sento aqui, não estou preocupada. Na hora eu começo a falar, vai vir a inspiração e eu começo a falar. Às vezes vocês podem até perguntar, né? Já me perguntaram muito. O tema da live hoje vai ser o quê? Não sei, gente. Não tô no controle disso. Vai ser o que vier. Às vezes vocês me inspiram. Um comentário que vocês fazem vai ser esse o tema. Por isso que eu não coloco. Tá? E se eu colocar também mudar, vai ser o que é prioridade, o que é importante na hora. Por quê? Porque eu sou conduzida pela necessidade do meu eu superior. Eu confio totalmente. Eu sento... Falo coisas que depois eu falo, caraca, eu vim com esse insight que desceu na hora, foi algo fresquinho. Na imersão teve isso, tá? Quem não participou da imersão, na imersão eu dei o exemplo do leite, esquentar e esfriar, cara, aquele insight foi na hora. Eu fico assistindo o meu eu superior emanar as informações através de mim, e eu fico assim, junto com vocês, entendi dentro de mim, tô entendendo, dentro de mim uma parte tá, tô entendendo, ouvindo o que eu tô dizendo. Não é uma loucura? Incrível? Incrível, mas é assim que funciona. A rendição ao eu superior é você realmente estar aqui controlando ou observando o bonequinho ser controlado pelo eu superior. É incrível. 8ª série completa e com essa dicção maravilhosa. Gratidão, Mônica. Foi a Mônica que falou? Peraí. Não foi, Léo, o exemplo do leite? Foi na hora, porque nem eu sabia essa analogia. Eu tenho meu cérebro, meu ego, ele tem essa facilidade, as minhas regências, como a Sam sabe, tem essa facilidade de fazer analogias muito simples e muito claras, e eu faço as analogias às vezes de supetão na hora, nem eu tinha feito essa analogia antes para mim mesmo, não, é na hora, gente, é na hora. Por falar em escola, bem que na escola poderia ensinar sobre física quântica, o que seria mais útil do que a física tradicional. Exatamente, mas por que não ensinam? Porque a intenção é prender as pessoas ao que é inútil, para elas ficarem sendo dominadas. Né? Educação emocional e educação financeira seriam essenciais, mas a intenção não é essa. Seu Mercúrio em Peixes é foda, vai na emoção, na profundidade. Pois é. As coisas que você falou estão alinhadas com o que estou vivendo no momento. Sim. O exemplo do leite foi incrível mesmo, foi. Quando fizer seu mapa você vai saber, eu não sei meu ascendente. Sabia, eu sou geminiana e a inteligência em nós grita. Você tem traços fortes de ascendente em Gêmeos? Tenho, sou bem geminiana. Penso nela o dia todo. Gente, eu tô ceguinha. Penso nela o dia todo e antes eu não estava assim. Eu estava de boa, agora sinto ansiedade. É ela. É ela.
tá? Que tá te chamando pelo inconsciente. Renata, desde que comecei a trabalhar com as chamas gêmeas, tenho me conectado muito com os 7 mestres. As ideias para a mentoria que conversamos também estão chegando muito. Viu? Ainda não li tua mensagem que você me mandou hoje, não. Ainda não abri ela, não. Só vi pela janelinha. Depois eu vou te responder lá, para vocês verem a rendição. Rendição. Meu ascendente também é Gêmeos, mas não gosto de falar. Ah, porque deve ter alguma coisa que predomina em você que faz você ficar mais quieta. Mas é que eu tenho ascendente em Gêmeos e Mercúrio em Peixes. Então, Mercúrio é comunicação. Peixes, espiritualidade. Ah, falo pelos cotovelos sobre espiritualidade. Oitava série incompleta com essa dicção maravilhosa. Às vezes, gente, até nos stories saem umas palavras erradas, mas é por instinto, porque eu sei uma coisa que na escola, o pouco que eu estudei, que eu me lembro que eu caprichava, era o português. Eu fazia muita redação, muita. E olha só, por quê? Inconscientemente, isso é o que mais teria utilidade para mim, porque para escrever texto, né, sobre a dinâmica, peguei mosquitinho, acelerei o plano reencarnatório do mosquito, eu faço texto, né, eu converso, eu sou de me comunicar, então o português para mim é o essencial, sempre foi o essencial. Matemática, Jesus, quando eu vejo um número, o TDA ele ativa que eu fico assim, meu Deus, não consigo ser, eu tô melhor, porque como eu tô, trabalhei bastante o meu masculino, né, eu tive que ir para esse lugar, então eu consigo ter ali uma linha de raciocínio melhor com os números, né? Porque eu fui trabalhando essa crença que toda vez que vinha número, que falavam de números para mim, havia um mecanismo de fuga em mim, eu fugia daquilo. Por quê? Medo de lidar com aquilo, medo de enfrentar aquela questão que para mim sempre foi muito difícil. E eu falei, não, vamos limpar esse medo de números, de exatas. Não, você consegue também, meu bem. Você é um universo infinito, é um pouco de tudo. Fui melhorando, entendeu? Fui melhorando. Como sei que estou vivendo na 5D? Muito claramente, você já não se sente mais refém da Matrix. Você já não se identifica mais com o que todo mundo reclama e vive. Você já não depende mais, por exemplo, no trabalho de ninguém. Você vive das suas habilidades, entendeu? Você não precisa de um patrão. Você vive você serve o que você é, não o que você, não sua mão de obra, um exemplo assim, entendeu? Os frascos e os comprimidos. Celos Renata. Os frascos e os comprimidos. Gratidão, Mônica. Nossa, que live, Renata. Falou tudo. Não existe desigualdade. Não existe, gente. Não caiam nisso, tá? Existe a diferença consciencial. Vou explicar para vocês rapidinho que vai ficar menos difícil de vocês aceitarem as diferenças aqui e pararem de entender como desigualdade. Nós somos atraídos por frequência, né? Quando a gente está fora do corpo, a gente se agrupa com outros seres que estão na mesma frequência. Então, imagina que você está aqui embaixo, presa no corpo, né? Que a gente chama presa, é modo de falar, conectada ao corpo físico. O corpo físico te ancora igual um chumbo aqui na 3D. Você não sai flutuando, você não sai voando. Você pode ter frequência A e tá aqui no teu corpo te mantendo aqui na 3D e o teu amiguinho do lado ter frequência B e tá no corpo físico aqui também no mesmo lugar, ancorados por um corpo. Então, o corpo faz vocês se manterem numa frequência semelhante para estarem no mesmo lugar. Vamos supor, quando você sai do corpo, que é quando você morre, que a tua alma sai, ela é leve, mais leve. Ela vai o quê? Ela vai ser puxada para a frequência que ela vibra, que pode não ser a mesma que o amiguinho do lado. Minha bateria está 15%, vou ser rápida.
você vai morrer, vai ir para o teu lado A e a teu amiguinho do lado que estava com você aqui na 3D vai ser puxado para a frequência B. O planeta Terra é uma oportunidade de estar vários planos de frequência no mesmo plano se encontrando. Então imagina, você e eu poderíamos fora do corpo nunca conseguir nos encontrar, porque vibramos em frequências diferentes. E você, para se encontrar comigo, tem que entrar num sistema que te faça estar no mesmo local, que seja possível estar no mesmo local que eu, que é o sistema corpo físico, que é a roupagem que a alma ganha e que ancora aqui na terceira dimensão para poder dar essa condição. Por isso que tem almas tanto nobres como almas cebosas, que são almas densas. Como é que a alma densa tá aqui? Imagina tu olhar, botar um iluminado com uma alma cebosa, um de frente para o outro, gente. É o Sol e Lua se encontrando no eclipse também. Quase uma dinâmica de chama gêmeas. Só que a diferença é que a dinâmica de chama gêmea é você com você mesmo no espelho. E quando você coloca um iluminado com um trevoso, né? É um assassino em série, um de frente para o outro, vocês vão ver que quando eles saírem do corpo, cada um vai para um lugar totalmente diferente. Porque eles só estão se encontrando porque eles estão ancorados num sistema que entre os dois, que é físico, que é igual. O que coloca eles como iguais é o corpo, o sistema, mas as frequências são diferentes. E a gente pode chamar de frequências as consciências. Então, como pode, gente, achar que existe vítima? É só querer acordar, porra. Agora querem acordar? Tu vai falar pra pessoa como é que a pessoa sai daquela situação. Ela não quer te ouvir, ela quer ficar focando naquela situação. Por isso que eu falo que o ego é burro. Porque a pessoa tá com problema. Tu sabe como sair, porque tu já passou. Tu não é um bedelhão que tu quer meter o bedelho ali, não. Tu sabe sair, porque tu já passou. Porra, eu sei sair, quer que eu te ajude a sair? Ah, não, mas o meu problema não tem jeito, mas não tem... Ah, então vai tomar no olho do cu, vai se fuder. Tchau. Vira as costas e vão embora, porque não é vítima. Por isso que eu falo pra vocês, não sinto pena de ninguém, porque a pena é um sentimento de superioridade. Como que uma pessoa que sabe como funcionam as coisas vai sentir pena de alguém? Eu sei como funciona. Eu sentir pena seria eu me sentir superior. Entende? Lembra que eu sempre dou o exemplo do elo e da mesma corrente? Quem é a corrente que está na frente, que já passou pela coisa primeiro, eu olho e aprendo e olho para trás para ensinar aquele que está atrás de mim que ainda não passou. É só isso. Ó, é reta a linha. Olho para frente para aprender, olho para trás para ensinar. Olho para frente, então eu não sou melhor, estou no meu lugar. Cada um está no seu lugar, fazendo o seu papel, porque aquele lá que está também na minha frente também está olhando para frente, está olhando para trás, que sou eu que estou atrás. E, gente, olha isso como é fenomenal. E como que pode as pessoas não saberem disso e viverem com o cérebro de cocô? Porque querem. Por isso que quando começa com reclamação, eu não dou atenção, porque eu não tô nesse lugar. Não, meu foco é na solução. Foca na sexta-feira, não tem? Foca na sexta-feira, foca na solução. Botar a foquinha com a solução em cima, e é sobre isso. Gente, minha bateria está 14%. Não tô conseguindo carregar aqui, tô longe da tomada. A tomada tá aqui atrás, na verdade, né? Mas o fio não vai lá do carregador. Difícil ajudar quando o outro não quer. Melhor deixar de lado para não se desgastar. Pois é. Porque quem quer ajuda, por exemplo, tá aqui me ouvindo. Entendeu? Quem quer receber alguma coisa de mim, tá aqui me ouvindo, tá perto de mim. Aí a gente vai, é natural, não precisa se desgastar. Por isso que não existe desigualdade. Quantas vezes eu já falei o que tem que fazer? Saber o que tem que fazer, a maioria já sabe. Agora, vencer o ego para fazer é o seu desafio, é a porta estreita que abre só de dentro para fora. Hoje caiu a ficha que eu e minha chama gêmea somos iguais. Pois é.
Eu achava que eu era doida por não conseguir, pena de mim. De não conseguir, pena de mim, gente. Verdade, nosso ego é muito retardado. Sintoma de chama gêmea. É isso, chamuzada. Foi um papo muito bom. Adorei. Adorei. Vou lá antes que a bateria descarregue. Vamos ver se essa live fica salva, né? Vou compartilhar ela aí. E é sobre isso. Logo, logo vai sair aquele trabalhinho que eu falei com vocês do divórcio energético, mas eu vou trazer ele explicando bastante para vocês como a gente vai fazer esse trabalho. Por quê? Porque a gente vai trabalhar a raiz, gente. A raiz. Eu vou aproveitar, vou fazer o divórcio da minha chama com a mulher dele, minha chama com fulano. Não, eu vou ensinar vocês a fazerem o divórcio energético com as dificuldades que estão na causa. Tem que entender a física quântica, porra. Vocês vão ter esse tempo para estudar causa e efeito, leis herméticas, mergulhem. Renata, sinto que despertei o gêmeo. Ainda estamos sem nos falar, mas o sentimento não nega. É sobre isso. É sobre isso. Então é isso, chamuzada. Quando vai ser? Já quero deixar o valor guardado. Calma. Vou me organizar ainda essa semana. Eu tô numa semana assim corrida, porque eu tô já naquela fase de pensar e criar, gente. Pensar e criar. Pensar e criar não, isso eu já tô, né? Pensar e criar e ter a ideia para criar. Mas eu já tô numa fase boa da manifestação. Então eu penso manifesto. Então eu tô assim meio que atarefada e tô dando uma freada pra eu não me desembestar, entendeu? Pra meu ego não dar uma bugada. Mas eu já posso adiantar para vocês que a gente vai fazer um trabalho de divórcio energético que vai servir para tudo, mas que eu quero que vocês comecem na causa raiz, que são as crenças limitantes. Então esse divórcio energético serve para fazer divórcio de energias de pessoas como energias no ego, programações fractais de alma. Limpar e dissolver energia de fractais de almas que estão atravancando a vida de vocês. Lembra que eu falo para vocês? Que eu já falei para vocês que nós não somos obsediados por entidade nenhuma lá fora, que obsessores são os nossos fractais. Encostos, sim, os encostos são almas enviadas por magia, almas que se encostou na gente e cismou com a gente, fica ali nos perseguindo, mas obsessores não. Obsessor, por que o obsessor se afasta e volta? Não volta, gente, é porque é você. São fractais seus que você afasta por um tempo, mas volta, porque é para ser o quê? Integrado. Então ele te obsedia. E você fica sob a influência desse fractal ou desses fractais que não te deixa viver o eu sou, a totalidade, porque são essas sombras que te assombram, os seus fractais que te assombram. Então a gente vai fazer divórcio energético com essas energias. Aí com isso já sai o quê? Crenças, porque esses fractais estão presos em crenças que ficam obsediando você com essas crenças no agora. Eu tô encontrando tudo, eu já tô enxergando e eu já tô, peraí que eu vou pegar, peraí que eu vou fazer, já tô nessa. Então vocês vão começar a trabalhar na raiz, gente. A causa somos nós, ó, autorresponsabilidade. Meu braço é mó mucão, tá? Ó. Autorresponsabilidade, tem que trabalhar em si, né? Ficar mexendo na energia dos outros lá fora, não. Porque lembra que eu falei? Afasta uma, vem outra. Você tem que ir na raiz. Limpou o problema, não vem mais nada, ninguém curou. Acabou. Eu sou assim, eu não trabalho se não for para resolver, gente. Não trabalho se não for para resolver. Eu não vou ficar, afasta uma aqui, afasta, isso aí é ego, afasta aqui, faz um trabalhinho ali, afasta, voltou. Não, a causa tá na gente, mas o poder também. Não se esqueçam disso. Então, para a gente poder tomar posse do poder pessoal, nós temos que limpar as causas mal causadas. Entendeu?
Já quero pagar já quero pegar meu caldeirão. Prática que chama exatamente. Vamos fazer um divórcio com esses fractais. Aí eu vou ensinar para fazer um e depois vocês já vão ter aprendido para vocês irem fazendo fractais por fractais, tá? Porque não é um só, né? A gente tem que ser realista, não é faz uma prática e acabou não, mas a gente vai fazer certeira e fazendo de forma o quê? Funcional, uma a uma, não ficar fazendo a mesma, faz e volta. Faz e volta. Não, vamos fazer essa, liberou. Vamos fazer essa, liberou. Vocês vão aprender uma vez só e vão usar, vão aprender e vão escrever, deixar tudo guardadinho para quando precisarem vocês mesmos fazerem, meus amores. Eu tô falando para vocês que eu não saio dessa terra se não for ancorar a realidade, nua e crua. É sobre isso, tá bom? Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a qualquer momento. Tchau, tchau.